Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu não sei quem foi que disse esse negócio de que eu sou um dos melhores pregadores, mas quem disse está muito mal, tá ouvindo o pregador muito ruim. Eu estou aí na caminhada ministerial há 27 anos, completei 27 anos de ministério ordenado esse ano, mas parece que foi ontem que eu estava num seminário. Eu estudei num seminário na cidade de Campinas, o Seminário Presbiteriano do Sul, e eu, assim como muitos de vocês que são estudantes, eu tinha alguns sonhos e eu tinha algumas convicções. E ao longo desses 27 anos, eu diria que algumas dessas convicções foram sendo lapidadas, foram sendo transformadas, outras não. Aquilo que é convicção proveniente da palavra de Deus, dos princípios e valores da palavra, essas convicções me mantêm firme no caminho desses 27 anos. Mas muitas das convicções interiores decorrentes do meu coração, que eu tinha plena certeza e convicção de que era a voz de Deus dentro de mim, com o passar do tempo eu percebi que às vezes a voz de Deus se confunde com os rumores da nossa alma. Mas o importante é que Deus vai nos conduzindo e Deus vai nos lapidando e Deus vai nos mostrando o caminho. Mas é interessante como na nossa caminhada ministerial, existe essa faceta das nossas convicções bíblico-teológicas, do que Deus disse, e a palavra de Deus é inegociável, o evangelho é inegociável. Mas tem uma outra faceta na nossa jornada. A faceta do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente acha que Deus quer para as nossas vidas. E isso Deus vai lapidando e vai mudando ao longo da jornada. Quando eu comecei o meu ministério numa igreja na periferia de São Paulo, Igreja Presbiteriana de Pirituba, e eu passei 8 anos ali naquela igreja. E depois eu saí do país e fui estudar num seminário na área de missões urbanas. E no período em que eu saí do país, eu vivi... Algumas pessoas dizem assim para mim: como que foi a sua experiência fazendo um mestrado fora do país? Eu disse: olha, eu sempre digo, a experiência mais profunda, ela não foi intelectual, ela foi existencial. Por algumas razões. Quando eu cheguei nos Estados Unidos... Primeiro eu fui estudar numa universidade chamada Western Michigan University. E eu entrei numa classe que só tinham estudantes internacionais. E, de repente, naquela classe não era uma universidade cristã. Eu estava aprimorando o meu inglês ali. E ali eu fiz amizade com 2 pessoas. Eles se tornaram os meus melhores amigos. Todo final de tarde a gente jogava tênis juntos, de vez em quando eles iam jantar em casa. E esses 2 amigos, um deles era um japonês, executivo de uma indústria de papel chamado Hire. O Hire era budista. E eu tinha um outro amigo, o Razif. O Razif era filho de sheik malasiano, muçulmano. E eu tomava lanche todo dia com eles, e eu jogava tênis todo dia com eles, eu convivia, eles se tornaram os meus melhores amigos. Foram 4 meses de convivência, e aquilo me impactou profundamente pelo seguinte: eu comecei a perceber que apesar de eu viver há 12 anos envolvido no ministério, quão distante da missão eu me encontrava. Por que eu falo 12 anos? Porque durante 4 anos eu fiquei dentro de um seminário. E dentro de um seminário no qual a gente morava dentro do alojamento do seminário, nós almoçávamos, jantávamos no refeitório do seminário. Então, eu passava praticamente 5 dias por semana, acordando com crente, almoçando com crente, jantando com crente e indo dormir com crente.
E de final de semana, para variar, eu saía para trabalhar em igreja e passava o final de semana com crente. 4 anos assim. Depois eu me formei e fui para uma igreja e me tornei pastor de uma igreja. Sabe o que pastor faz? Na maioria dos casos, se ele é casado, ele vai acordar com crente, tomar café da manhã com crente, almoçar com crente, jantar com crente e dormir com crente. E durante 8 anos a minha vida foi assim. E eu não me dei conta do que aconteceu comigo. Mas eu desenvolvi uma maneira de pensar de gueto. Eu desenvolvi um vocabulário de gueto. Eu desenvolvi um estilo de vida que eu chamava de cristão, mas que na verdade era um estilo de uma subcultura evangélica de igreja histórica num país chamado Brasil. E quando eu tive que conviver com pessoas que não pertenciam a esse contexto, eu me deparei com o fato de que eu não sabia sobre o que conversar, eu não sabia que linguagem usar, eu não sabia como ser interessante para eles, em termos de como atrair a atenção deles. O Hirê e o Razif, eu não os vejo há muitos anos, mas Deus usou Hirê e Razif para mudar a minha convicção acerca do que significa ser cristão e principalmente o que significa ser igreja. E eles foram usados por Deus para dar um start numa verdadeira revolução na minha cabeça e no meu coração. Foi o start, foi o início, porque depois daquele tempo nessa universidade, eu fui então fazer o meu mestrado em teologia, num seminário de teologia reformada, histórica. Voltei para o Brasil para dar aula num seminário, passei 4 anos dando aula num seminário, no mesmo seminário que eu havia estudado. E durante aqueles 4 anos que eu fui professor no seminário, essa experiência de Deus, ela continuou acontecendo no meu coração e na minha mente. Pelo seguinte, como professor de seminário, eu não era pastor de uma igreja local, então eu podia visitar igrejas locais, às vezes pregando, dando um estudo, às vezes indo com a minha família. E naquele período, eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Eu comecei a fazer uma experiência, uma brincadeira comigo mesmo. Por exemplo, num domingo de manhã, eu e a minha família, nós estávamos indo para uma determinada igreja, e eu pensava assim comigo: bom, hoje, faz de conta que hoje eu sou um pequeno empresário que está vivendo uma crise conjugal com a esposa, um dos filhos adolescentes está envolvido com drogas, ou seja, a minha vida está caótica. E aí eu me lembrei de um amigo que me disse acerca de uma igreja. Ele me convidou alguns anos atrás, e eu não dei bola para ele, mas eu estou tão angustiado com essa crise conjugal, com esse problema do meu filho, que eu decidi ir na igreja desse meu amigo. E eu estou indo na igreja desse meu amigo, porque eu preciso urgentemente ouvir Deus. E eu entrava na igreja. E eu tive inúmeras experiências nas quais eu dei graças a Deus que eu não era um microempresário à beira do divórcio com um filho drogado. Porque senão eu teria pensado em suicídio. Porque era frustrante demais entrar numa igreja aonde eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Eu me senti excluído, porque todo mundo sabia a hora de levantar e sentar, menos eu. Todo mundo sabia cantar as músicas, menos eu. Todo mundo sabia as coreografias das músicas, menos eu. O vocabulário de quem falava era um vocabulário que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu achei interessante uma coisa, o fato de que, às vezes eu percebia que o mesmo sujeito que subia as escadas e ficava atrás daquele púlpito de madeira, quando ele estava na parte de baixo, a voz dele era relativamente normal. Mas quando ele subia 3 degraus, a voz dele mudava.
Irmãos e irmãs, nós estamos na presença do Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, por isso curvemos as nossas frontes e nos coloquemos diante do trono do magnífico Senhor. Era tudo tão estranho e eu desesperado para ouvir o que Deus tem a dizer acerca da minha crise conjugal. Será que Deus tem algo a dizer acerca da situação do meu filho? Mas eu ouvia bonitos discursos teológicos acerca do significado da ceia do Senhor, e o que Calvino pensava disso, o que Lutero pensava disso, o que John Wesley pensava disso, e eu ficava pensando, mas o que será que eles pensariam do meu filho drogado? Será que eles disseram alguma coisa sobre divórcio? Paralelamente àquele tempo que eu dava aula, eu continuo dando aula, mas não como um professor full-time. Uma professora me procurou e disse, Ricardo, o meu marido se converteu há algum tempo, mas ele nunca foi discipulado, e nós temos alguns amigos que gostariam de estudar a Bíblia. Será que você não gostaria de começar a estudar a Bíblia com a gente? Eu disse, claro, vamos começar a estudar a Bíblia, porque eu nunca fui um acadêmico de coração. E eu me senti um pouquinho num deserto existencial e ministerial. Então aquele grupo pequeno foi assim uma espécie de um oásis na minha caminhada acadêmica. E eu comecei a estudar a Bíblia com aquele grupo. Nós estudamos a Bíblia por cerca de 1 ano e meio com um grupo de umas 15 pessoas, e foi um período gostoso de restauração do coração, de discipulado, de aprofundamento na fé, até que chegou um momento que eu disse, olha gente, está muito gostoso esse negócio aqui, mas eu acho que o ciclo fechou. Alguns de vocês tinham alguns problemas, esses problemas foram resolvidos, alguns tinham algumas dúvidas, essas dúvidas foram sanadas, alguns precisavam dos alicerces da vida cristã e agora já tem. Então agora eu acho que a gente precisava dissolver esse grupo e cada um fazer o que Jesus mandou, que é se engajar com aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. E houve uma certa resistência dentro do grupo, então eu resolvi fazer uma contraproposta para eles. Eu falei, a gente vai fazer o seguinte, eu posso continuar com vocês, mas a proposta é a seguinte, toda quinta-feira nós vamos começar a nos encontrar e nós vamos cantar algumas músicas de louvor a Deus e vamos refletir sobre uma passagem bíblica, mas nós vamos fazer isso de uma maneira que os nossos amigos e parentes não cristãos venham, se sintam à vontade e consigam entender absolutamente tudo do que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ter que começar a abrir mão do jeito de cantar que a gente gosta, para a gente cantar de um jeito que eles entendam e que eles se sintam à vontade. Nós vamos ensinar a Bíblia de uma forma e numa linguagem que quem é cristão entenda e se comprometa, mas quem não é cristão consiga também entender do que nós estamos falando e perceba as implicações para a sua vida. Deixa eu resumir isso na seguinte proposta. A nossa proposta era a seguinte: como seria um lugar aonde cristãos se reunissem para adorar a Deus e estudar a palavra, mas a única coisa que ofendesse um não cristão fosse o Evangelho? Como seria um lugar aonde cristãos se encontrassem para cantar, louvar, estudar a Bíblia, mas a única coisa que ofendesse um não cristão fosse tão somente o Evangelho? Porque o Evangelho por si só é uma ofensa. O Evangelho é um confronto, o Evangelho convida o sujeito a deixar a autoconfiança na sua própria religiosidade e confiar tão somente, exclusivamente, no que Deus fez naquela cruz por mim, por você e por ele. Mas muitas vezes nas nossas igrejas, o que ofende o não cristão não é o Evangelho. É o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de falar, é o nosso jeito de cantar, é o nosso jeito de se comportar. E a gente defende isso dizendo, mas o que você gostaria, Ricardo? Afinal de contas, nós somos uma igreja. Boa pergunta. E aí, eu queria tentar introduzir para vocês uma pergunta. Afinal de contas, o que é igreja? E talvez uma das principais convicções
que me move hoje em missão é a convicção do que é igreja. Todos nós que nascemos numa igreja, crescemos numa igreja, estudamos num seminário, partimos do pressuposto que a gente sabe o que é igreja. Afinal de contas, quem não sabe o que é igreja? A primeira dificuldade que a gente tem com esse tema é que a palavra igreja aparece nos lábios de Jesus, o Senhor e o cabeça da igreja, apenas 2 vezes nos evangelhos. A primeira vez aparece aqui em Mateus capítulo 18, verso 16, e você pode perceber aí o que diz. Jesus está instruindo os seus discípulos acerca de como lidar com o faltoso. E ele diz: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como um pagão e publicano. E existe um problema básico nesse texto, quando a gente pensa de igreja. Possivelmente Jesus está usando o termo eclesia, não para se referir à igreja como nós conhecemos, mas para se referir à assembleia da sinagoga judaica. Jesus está tendo um diálogo com judeus acerca de como se deveria proceder diante de um irmão judeu que está errando, que está se desviando. O único texto no Evangelho aonde Jesus faz menção da palavra eclesia, e que a gente pode entender que ele estava se referindo e pensando no que nós conhecemos como igreja, está em Mateus 16, 18, que diz, quando Jesus está dialogando com Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não vou entrar aqui na discussão acerca do que é essa pedra, onde Jesus está estabelecendo a igreja. Essas coisas vocês têm bastante tempo no seminário para discutir com o professor de teologia sistemática. O meu tempo hoje aqui é curto, então eu vou diretamente ao ponto. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele iria estabelecer uma comunidade de discípulos, e essa comunidade de discípulos teria uma característica imprescindível. A característica dessa comunidade de discípulos é que seria uma comunidade de discípulos em movimento na direção dos portões do inferno. E em movimento em direção aos portões do inferno, Jesus diz: o inferno, os portões do inferno não vão conseguir prevalecer com esse movimento da comunidade dos meus discípulos em missão. Jesus está anunciando que aquela comunidade de discípulos que ele está iniciando nas estradas e nas vilas da Galileia, aquela comunidade de discípulos vai se tornar ainda maior. Pessoas de várias etnias vão congregar e agregar essa comunidade de discípulos. Mas essa comunidade de discípulos nunca e jamais vai ser conhecida pela sua localidade estagnada, mas vai ser conhecida pelo seu movimento na direção dos portões do inferno. Em outras palavras, a igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo. Nós somos parte de uma geração que eu creio que nós criamos uma disfunção, e a gente tem que tomar cuidado em parte com as nossas conferências missionárias, porque nós começamos a definir, e essa é uma disfunção teológica, de que existe igreja missionária e igreja que não é missionária. Isso seria o mesmo de dizer que existe azulado e existe azul que não é azulado. Se a igreja é a comunidade dos discípulos em missão no mundo, uma igreja que não está em missão no mundo, ela se tornou talvez um clube religioso que tem reuniões semanais, que tem a sua diretoria, que zela pela boa ética dos membros do clube, e uma vez por mês os membros do clube têm que pagar a mensalidade que ela chama de dízimo. Mas a grande questão é se essa igreja deixou de ser uma comunidade em missão
se ela ainda é igreja. Igrejas locais deixam de ser igreja. Visite a Europa e você vai se deparar com inúmeras igrejas. Algumas que só está lá a carcaça, o prédio. A igreja que é o povo não existe mais. Outras que tem gente dentro, mas gente que não crê na Bíblia como palavra de Deus, não crê em Jesus como o único caminho, não crê no Espírito Santo que habita na vida de cada cristão e orienta a toda a verdade, não crê na necessidade de evangelizar. Aquilo não é mais uma igreja, é um clube religioso. Mas às vezes a gente olha com uma certa arrogância para esse acontecimento na Europa e em algumas partes dos Estados Unidos, e a gente nunca para pensar no seguinte: como que tudo isso começou? Será que eles deixaram de ser igreja da noite para o dia? E é interessante que nós, estudantes de teologia, pastores e professores de teologia, trazemos sempre um pressuposto. Tudo isso aconteceu porque eles abandonaram a boa teologia. Eu vou provocar vocês. Eu acho que tudo isso aconteceu porque eles abandonaram a missão. Porque a igreja, quando está em missão, ela é instigada a fazer teologia, a pensar teologicamente, a responder às questões que emergem teologicamente. Mas quando a igreja deixa de se engajar com a missão, deixa de fazer frente aos portões do inferno, gradativamente a igreja começa a flertar com uma teologia contemplativa, uma teologia que nada tem a ver com a realidade, uma teologia que instiga meramente o questionamento pelo questionamento, e o prazer passa a ser questionar. Agora, quando a igreja está em missão, a teologia precisa ser elaborada, a teologia precisa ser colocada na mesa, a teologia precisa estar na mente e no coração, a teologia tem que responder às perguntas daqueles a quem nós nos encontramos no caminho, porque eles levantam perguntas que nós nunca fizemos para nós mesmos, e eles, quando a igreja está em missão, nós não temos tempo para deixar de lado a boa e consistente teologia. Logo, quando a gente pega essa experiência europeia, eu diria, eles não deixaram de ser igreja porque eles abandonaram a boa teologia. Eles deixaram de ser igreja gradativamente quando eles se esqueceram da missão. E gradativamente a teologia, a boa teologia não era mais necessária. E o prazer se tornou se reunir para refletir e questionar acerca dos mais variados pensamentos complexos da espiritualidade cristã. Quando você pega o termo igreja, eclesia, na sua etimologia, vocês que estão aí fazendo seminário sabem muito bem que o termo eclesia é formado por essa preposição ek, com o verbo kaleo, ek para fora, kaleo, chamar, convocar. A igreja é a comunidade daqueles que são chamados para fora. O grande problema e equívoco histórico na nossa interpretação é que nós nos convencemos de que a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados para fora do mundo. E aí a gente passa a se reunir num gueto, e a gente começa a levantar fortalezas, porque nós temos medo do mundo, e nós não podemos nos relacionar com o mundo é perigoso, e aí a gente começa a desenvolver uma série de atividades intramuros. A gente tem que ter programação para os adolescentes, porque eles não podem conviver com o mundo, para os jovens, porque eles não podem conviver com o mundo, para os casais, porque eles não podem conviver com o mundo, e gradativamente a igreja se torna um gueto desconectado da missão. É verdade, eu sei. Você está pensando, mas Jesus disse que nós não pertencíamos ao mundo. Sim, mas quando Jesus ora ao Pai, dizendo para que o Pai nos livrasse
do mal, mas não nos tirasse do mundo. O que Jesus está querendo dizer é que o sistema pecaminoso, decaído, corrompido, com princípios e valores anti-reino, não devem habitar na nossa mente, nem deve reger o nosso coração, mas os nossos pés nunca devem deixar o mundo, porque nós fomos chamados por Jesus para irmos, chamados para fora. Nós somos sal da terra e luz do mundo, porque nós vivemos com os pés no mundo geográfico, mas com valores e princípios do reino que ainda está por vir. E isso é igreja para fora. Um teólogo, pastor luterano que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase que diz: a igreja só é igreja quando é para os de fora. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Quando a igreja se esquece dos de fora, ela se torna como o irmão mais velho da parábola de Lucas 15. Pensa comigo um pouco naquela parábola tão conhecida de todos vocês. Aquela parábola está dentro de um contexto. Religiosos que se acham superiores aos outros estão questionando Jesus porque Jesus está se assentando com publicanos e pecadores. Jesus está vivendo para os de fora, sendo ele santo, santo, santo. A santidade de Jesus não é geográfica. Jesus está sentado com publicanos e pecadores, cumprindo a sua missão. Mas aqueles religiosos o questionam. E aí ele começa a contar algumas histórias. A primeira é de um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma. Mas ele tem 99, mas ele vai atrás daquela uma. E ele faz uma grande festa quando acha. Uma mulher tem 10 moedas, perde uma. Ora, ela tem 9. Não, mas ela procura exaustivamente até encontrar a 10ª moeda, e aí faz uma grande festa que custa 9 moedas com as suas amigas. E aí Jesus conta a história de um homem que tinha só 2 filhos, e um se perde, o mais novo. O mais novo pede a herança do pai, o que na cultura e no contexto da época significava que aquele jovem disse: pai, eu te considero morto, você morreu para mim. Me dá a minha parte da herança, porque para mim o Senhor já morreu. Mas aquele pai, ele aguarda ansiosamente a volta daquele filho. E ele tem um filho, o mais velho, que é interessante. Dentro da cultura daquela época, o filho mais velho deveria cuidar daquele seu pai, porque ele tinha se tornado o filho único naquela ocasião. E se ele de fato estava interessado no cuidado do pai, ele deveria perceber que nada era mais importante para aquele pai do que reencontrar o filho perdido. Mas o que aquele filho mais velho faz? Nada. E você conhece o final da parábola. Quando o filho mais novo volta, o filho mais velho fica indignado. Como que o pai pode perdoar e se relacionar com um sujeito tão impuro? Esse sujeito, ele matou o próprio pai no coração. Esse sujeito gastou todo o dinheiro do pai. Esse sujeito comeu comida de porcos. Esse sujeito é um impuro. Mas o pai o abraça, o pai troca a sua roupa, o pai devolve o anel, o pai faz uma festa, porque o filho que estava perdido voltou. O filho que estava morto reviveu. E o filho mais velho, rabugento, ranzinza, não gosta de música, não gosta de festa, não gosta de alegria, não sabe lidar com perdão, e quando o pai vai confrontá-lo, ele vem com o seguinte argumento: pai, todos esses anos eu estou cuidando do seu interesse, eu estou cuidando das suas coisas, e o senhor nunca deu uma festa para mim. Você já percebeu a grande mentira que esse irmão está dizendo? Ou esse filho mais velho está dizendo? Pelo seguinte, a parábola diz que
Aquele homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse, me dá a parte que me cabe da herança. Ok, o pai dividiu a herança e deu a parte para o filho mais novo. O filho mais velho fica aquele tempo todo cuidando do que é dele. Ele está cuidando da parte da herança do pai que lhe cabe. Ele está cuidando porque aquilo é dele, não é do pai. Porque se ele tivesse de fato compromisso com as coisas do pai, ele deixaria aquela fazenda, ele ia para uma terra distante, ele ia encontrar aquele irmão, ele ia tirar o irmão do meio dos porcos, ele ia trazer o irmão de volta e ele ia colocar o irmão nos braços do pai. É interessante como existem igrejas que definem fidelidade por se manterem do mesmo jeito que elas se encontravam há 100 anos atrás. E não se misturar com o mundo. Essa é a igreja do irmão mais velho. Essa é a igreja que gradativamente deixa de ser igreja. Porque a igreja só é igreja quando é para os de fora. Quando nós falamos em missão, para mim, uma convicção crescente que nós precisamos ter é de que o nosso mundo nos últimos 50 anos mudou e mudou drasticamente. No passado nós falávamos em missão como a tarefa que é feita por alguns em lugares distantes. 2 erros teológicos. Missão não é uma tarefa feita por alguns. Missão é tarefa de todo discípulo. Segundo erro teológico, missão é tarefa feita por alguns em lugares distantes. E aí, muitas das nossas igrejas começaram a se definir como igrejas missionárias. Sabe por quê? Porque uma vez por ano elas faziam uma conferência missionária, elas levantavam dinheiro para missionários que estavam na China, no Japão, na Angola, na Nigéria, orava por esses missionários e mantinha um conselho de missões que trocava cartas com os missionários, e nós chamávamos essa igreja de missionária. E eu me lembro que alguns anos atrás eu fui falar na conferência de uma dessas igrejas tidas como altamente missionária. E por ironia do destino eu me perdi no bairro. E eu parei para perguntar em 3 lugares diferentes onde ficava a igreja. E absolutamente ninguém do bairro sabia onde ficava a igreja. E eu fiquei pensando, essa igreja é conhecida no mundo evangélico brasileiro como uma igreja que sustenta mais de 200 missionários em países distantes. Mas no próprio bairro, as pessoas ao redor dela não sabem que ela existe. A igreja só é igreja quando existe para os de fora. E eu vou terminar deixando você com esse incômodo. Mas como eu conheço há muito tempo estudante de teologia até gosta de levantar questionamentos acerca da igreja, da instituição. E dentro de estudantes de teologia, eles estão sempre pensando, é isso aí, pastor, fala mesmo, fala mal, cutuca, isso aí, põe o dedo na ferida, é isso aí. Ok, então, deixa eu trazer a coisa para você. Se a igreja só é igreja quando é para os de fora, uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo é o engajamento dele em fazer outros discípulos. E não quando ele está no campo missionário, nesse sentido antigo de nós concebemos. O campo missionário hoje é na calçada da nossa casa, da nossa igreja. Os confins da terra vieram até nós. Hoje, o teu vizinho é um pagão. O que mora em cima de você no prédio é um ateu. O que mora embaixo é adorador de minério, de rocha. Ele crê no poder dos cristais. O que mora à sua esquerda é espírita. E a grande pergunta é, a sua agenda reflete que você é membro da comunidade dos discípulos, que pertence a essa comunidade que existe para os de fora? Eu termino só trazendo para vocês uma experiência do meu passado.
Eu me lembro que, um pouco antes de eu ir para o seminário, eu vivi uma profunda experiência com Deus de conversão, de consagração, de chamado. Foram, assim, 6 meses altamente intensos. E eu estudava numa escola onde, apesar de eu frequentar uma igreja, eu era um religioso, eu não era um discípulo de Cristo. Eu frequentava uma escola, eu estudava numa escola há cerca de 2 anos e meio, e eu nunca havia me preocupado com aqueles que estavam ao meu redor. E diante daquela experiência, eu disse: Deus, eu tenho mais 6 meses nessa escola, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de falar acerca de Jesus, pelo menos para quem senta à minha frente, atrás, à minha direita e à minha esquerda. Só isso, Senhor. E numa noite, alguém entrou na sala de aula e disse: olha, nós vamos ter um festival de teatro estudantil e a nossa escola vai concorrer com 4 peças de teatro e nós estamos precisando de alguém que toque violão e cante. Se você quiser participar do grupo. E aí tinha uma amiga que era batista e ela sabia o que eu estava vivendo e ela sabia que eu cantava, tocava violão, e ela disse: por que você não vai lá? Eu disse para ela: porque eu não sou mais desse mundo. Essa era a minha visão. Eu tocava em barzinhos, eu tocava em festival, mas eu não era mais desse mundo, eu não ia me relacionar com essas coisas. E graças a Deus aquela irmã me instigou, até que eu topei ir no encontro onde estava sendo discutido acerca da peça de teatro. Eu ouvi a história, o enredo da peça. Eu falei: caramba, a história dessa peça é a história de um cara que só se dá mal a vida inteira. Ele vai quebrando a cara. Esse cara está em busca de alguma coisa. E aí eu me aproximei do diretor da peça e falei assim: olha, eu posso cantar música e posso até arrumar a música final, contanto que essa música final mostre o norte para esse sujeito que vai quebrar tanto a cara durante a peça. Ele falou: o que você está falando? Eu falei: eu quero que essa música fale de Jesus. O cara arrepiou, falou: que jeito nenhum. Aí depois, mais tarde, fiquei sabendo que ele era um crente afastado. Ele era de igreja evangélica, mas estava afastado há muito tempo. E aí, fazendo curto uma história muito longa, eles toparam. E nós fizemos a peça, e aquela peça ganhou o festival estudantil naquela escola, ia representar a escola no festival estudantil estadual. E aí nós fizemos uma última apresentação na escola, era final de novembro, auditório lotado, cerca de 600 pessoas, e aí eu lá no fundo, já assim completamente tomado por essa ideia de levar o evangelho aos meus amigos, aos meus conhecidos. Eu cheguei e chamei aquele diretor que agora já estava com Jesus novamente, e eu disse assim: olha, a gente vai fazer um final diferente outra vez. Ele falou: como assim? Eu falei assim: olha, no final eu vou cantar, mas eu vou dizer para quem quiser ter a experiência que o personagem principal dessa peça teve, essa pessoa pode subir no palco com a gente. Ele falou: você está louco, Ricardo? Eu falei assim: talvez, mas eu acho que a gente tem que tentar. E aí, quando chegou no final da peça, eu falei para ele assim: olha, eu quero dizer uma coisa, a história dessa peça é a história desse cara aqui, ó. Ele que quebrou a cara tantas vezes, e ele descobriu de fato que o caminho para dar sentido à vida dele é Jesus. E se você hoje está aqui e quer ganhar esse sentido na vida que você só pode encontrar em Jesus, eu vou cantar outra vez essa música e você sobe aqui no palco. E eu comecei a cantar e ninguém se mexia. Eu falei: ai meu Deus, que vergonha. E os caras da peça começaram a olhar para mim assim, querendo me esmurrar. E eu cantando e ninguém, eu fechei o olho e falei: Senhor, o senhor não pode deixar eu passar essa vergonha. E aí de repente um se moveu e subiu, e o outro se moveu e subiu. E aí, naquela noite, quando terminou a peça, nós ficamos com cerca de 160 pessoas naquele auditório, conversando sobre o que significa Jesus ser o sentido para a vida delas. E quando eu estava falando sobre isso, Deus me trouxe à mente uma oração que eu havia feito.
Foi como se Deus se aproximasse e dissesse: Ricardo, você pediu para falar de Jesus para quem senta à sua frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo. E eu usei você para falar de Jesus para a escola toda. Nunca duvide do que eu posso fazer através de você. E eu queria terminar dizendo: nunca duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Nunca duvide. Deus é especialista em pegar coisas pequenas, frágeis, limitadas e transformá-las em vasos de glória. Quando um homem ou uma mulher, quando um jovem se coloca nas mãos de Deus e diz: Deus, me usa para a tua honra e para a tua glória. E eu quero ser usado pelo Senhor para estremecer as portas do inferno e levar o Evangelho Salvador às pessoas que me cercam. Não duvide do que Deus pode fazer em você e através de você. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.